Gente, a juíza eleitoral Lilian Astrid Ritter emitiu decisão liminar na tarde de ontem para que José Otávio Germano, ex-deputado federal, seja reincluído na relação de filiados do Progressistas. A juíza acolheu a tese do advogado Hélio Garcia Júnior de que a exclusão do nome de José Otávio teria ocorrido por falha no sistema ao ocorrer a migração do banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, Daniel, e sobre esse assunto a gente conversa então com o chefe do cartório eleitoral aqui de Cachoeira do Sul, que vai nos trazer detalhes sobre como ocorre essa migração entre os sistemas e por que eventualmente algumas falhas podem acontecer. Então, muito obrigada, Leandro. O que aconteceu nessa migração aí de um sistema para outro e de que forma essas falhas são reparadas dentro do sistema de filiações? O processamento das filiações partidárias ele é um procedimento que ocorre habitualmente, por força de lei, nos meses de abril e de setembro. Tá? O ano passado, em específico, nós tivemos uma modificação legislativa que acarretou a mudança da regulamentação a respeito desses processamentos. Então, essa mudança fez com que o sistema de filiação partidária fosse otimizado, fosse criado um novo, né? E os processamentos passassem a ocorrer nesse novo sistema, o sistema filia do TSE. Tá? Então, os dados que continham no sistema antigo, do FiliaWeb, eles foram migrados o ano passado para esse sistema novo. Tá? O que acontece é que algumas inconsistências, alguns problemas nos registros de filiação foram verificados em alguns casos específicos. Talvez por decorrência dessa migração de dados, talvez por algum equívoco da agremiação partidária no lançamento dos dados. Então, no mês de setembro, houve essa migração e nesse mês passado, mês de abril desse ano, também houve um outro processamento dessas listagens de filiação partidária. Né? Só para deixar claro, isso já acontece há bastante tempo, tá? Esse processamento das filiações partidárias pelo TSE. É o TSE o órgão responsável pelo gerenciamento dessas listagens, claro que com o apoio do cartório eleitoral em algumas atribuições. Então, a partir dessa nova etapa, como tu bem colocaste agora, em abril, se encontrou algumas inconsistências, algumas questões aí que precisaram ser ajustadas, mas nesse caso específico, que foi o que deu origem a essa nossa conversa, que foi do Progressistas, foram 5 ou 6 registros, na verdade, que o presidente informou, que tinham sido cancelados numa mesma data, o que indicaria que realmente alguma falha do sistema teria retirado esses nomes da listagem. A partir disso, tu orienta que os partidos e os gestores desses partidos redobrem a atenção na conferência de dados para que evite esse tipo de problema? As listagens de filiações partidárias, elas são da total atribuição dos partidos políticos, né? Então, o cuidado, a cautela com os registros, obviamente, é sempre recomendado, né? Essas inconsistências que foram verificadas, como eu disse, talvez erros do sistema, talvez problemas com relação à anotação do registro por parte da agremiação partidária, elas não são questões que normalmente acontecem, né? Aconteceram. Em específico, o Partido Progressista trouxe ao nosso conhecimento algumas inconsistências e nós fizemos o encaminhamento para o setor responsável no TSE. Boa parte dessas inconsistências foram resolvidas, né? E algumas delas não, né? Com relação às que não foram resolvidas, nós só alertamos o partido e alertamos todos os outros que nos trouxeram essas questões, a que dessem mais atenção para aqueles que eventualmente fossem se candidatar nessa eleição municipal. Porque esses, por óbvio, né,
se mantivesse a inconformidade no sistema de filiação, eles poderiam ter algum prejuízo com relação ao registro de candidatura. A partir dessa situação do Progressistas, vocês receberam novas demandas dos partidos aqui de Cachoeira do Sul especificamente? Nós tivemos um outro partido que nos encaminhou também algumas inconsistências. Nós fizemos o repasse do e-mail do setor responsável do TSE e a gente acredita que esse partido tenha resolvido essas questões. O limite, então, da ingerência na solução desse tipo de inconsistências, como tu disseste, depende de uma hierarquia. Então, não é o cartório em si, aqui em Cachoeira, que tem autonomia para resolver isso. E se encaminhado a este setor responsável que tu referiu não tiver um retorno, o caminho é mesmo pedir uma autorização para a Justiça Eleitoral, que foi o caso aqui da juíza Lilian, né? Isso. Eu me refiro ao cartório no aspecto administrativo, né? O cartório eleitoral, do ponto de vista administrativo, não tem ingerência nas filiações. A juíza eleitoral, com a atribuição jurisdicional dela, ela pode, eventualmente, numa situação assim, determinar a regularização, né? Conforme a apreciação dela e conforme também um parecer do Ministério Público Eleitoral. Então, a princípio, para enfatizar o que tu já disseste lá no início, não é um erro comum, não é uma situação que é recorrente, são casos bem específicos e raros, mas que eventualmente vão demandar uma recorrência a uma instância superior aí, que não se resolve só na esfera administrativa. Esses casos, eles não são corriqueiros, não são normais, né? Os partidos têm uma infinidade de registros de filiações e nos chegou ao conhecimento alguns casos, né? Em específico, pouquíssimos não foram resolvidos pelo TSE, e aí esses casos não resolvidos é sempre bom levar ao conhecimento da juíza eleitoral, do Ministério Público, para que se possa promover uma regularização e se evitar um prejuízo futuro, principalmente em ano de eleição. Pois é, principalmente porque a data limite seria abril, né, Leandro, para que essas filiações já estivessem efetivadas e constassem das listas oficiais do TSE. Provavelmente os casos que já aconteceram, eles já foram verificados pelos partidos, né? Porque, como eu falei, o processamento das listagens dos filiados, ele ocorre ordinariamente nos meses de abril e de setembro. Então, o mês que antecede, o processamento que antecede a eleição desse ano é o processamento de abril, né? E os partidos, eles costumam dar muita atenção para esse último processamento. Então, eu acredito que não vão acontecer outras inconsistências, né? E com relação ao prazo, bom, daí é uma questão jurisdicional, é uma questão que a juíza eleitoral vai ter que apreciar, né? E que no aspecto administrativo, como eu falei, o cartório eleitoral não tem condições de resolver, né? Porque é uma lista que é gerenciada pelo TSE, e que somente com autorização judicial a gente pode promover alguma regularização, alguma reversão de comando. Tá certo, então. Leandro, agradeço pelo teu atendimento ao nosso convite e pelas informações prestadas aqui. A gente que agradece e a gente está sempre à disposição. Tá ótimo, muito obrigada. Então tá, Daniel, esclarecido então o caso específico aí do Progressistas e as orientações, né, que o chefe do cartório eleitoral aqui de Cachoeira repassou também as outras siglas, né, para que ficasse tudo bem esclarecido, tudo bem orientado e felizmente foram casos isolados que ocorreram aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Thelma, pelas informações. Que bom que o caso foi ajustado, né? E confirmando-se aí, portanto, essa questão de que o nome sumiu, mas foi por um erro de sistema, né? Então o caso está esclarecido.